Quando nós buscamos um momento de oração especial, quando nós buscamos uma oração mais íntima, pessoal, ou que alguém nos ajude a rezar, não é para que Deus ele fale. Ele está sempre falando. Mas é para que a gente possa desentupir o ouvido para deixar com que a voz dele nos alcance. É como um cano entupido, sabe? Um cano entupido, ele não é necessariamente um cano seco. A falta da água que jorra nele não é necessariamente uma falta de água na fonte. Às vezes a fonte ela está enviando água para o cano. Mas o que está fazendo com que ocorra seca do outro lado da ponta é o entupimento que há dentro dele. Em outras palavras, não é porque a palavra de Deus ela não esteja sendo proclamada. Não é que Deus ele não esteja falando aos nossos corações. Não é que não haja experiências de Deus ao nosso redor. É porque nós, provavelmente, estamos entupidos, como esse cano. Da mesma forma, como foi preciso chegar para aquele homem surdo e no ouvido dele dizer, Éfata, abre-te, Deus ele faz com a gente todos os dias. Às vezes as pessoas elas trazem uma comparação que me inquieta muito. Elas dizem, Pavel, eu fui à oração, fui a uma missa, a uma adoração, com um padre, um condutor, uma freira, um religioso, uma religiosa, e ali realmente eu senti que Deus estava. Ali realmente eu senti Deus falando, porque eu já fui em outras missas, já fui em outras orações. Ah, Pavel, eu não senti Deus. Eu não ouvi de Deus. Aí você olha para mim e diz assim, é porque Deus não está falando? Gente, se Deus ele é capaz de falar até através do silêncio absoluto, inclusive muitos retiros eles são pautados nisso. Você vai para o retiro e lá não tem músicas, lá não tem grandes conduções, cenários e grandes motivações. O que você vai receber ali é a Eucaristia, a Bíblia para você ler durante o dia e o restante do tempo é de silêncio. E quantos são os testemunhos das pessoas que voltam desses retiros profundamente tocadas por Deus? Profundamente mexidas e transformadas. E não tinha ninguém famoso conduzindo o retiro. Não tinha nenhuma música emocionante sendo tocada. O que fez a experiência de Deus acontecer ali? Um fator essencial. A fonte continua jorrando água. Só que o silêncio fez com que o seu ouvido, a sua alma, ela fosse desentupida, ela fosse limpa, para que você pudesse receber a água da fonte. Deus está sempre falando. A graça é derramada em toda a Eucaristia. Missionários que vão para outros países e têm dificuldade de aprender o idioma, vão demorar às vezes 2, 3 anos para aprender o idioma, e por conta disso passam aquele período inteiro, ouvindo a Bíblia no idioma que não conhecem, participando da missa, sendo narrada do início ao fim em um idioma que não conhecem. As músicas, ela não entende como são, e muitas vezes até mesmo o estilo musical é completamente diferente do que ela está acostumada. Pessoas que vão para países mais tradicionais, onde a música é completamente o gregoriano e acham super esquisito aquilo, acham aquela experiência super diferente, então o que vai acontecer com elas? Durante 2 ou 3 anos, a graça de Deus vai deixar de agir na vida delas? Já que elas não entendem a missa, quer dizer que a Eucaristia não vai ter valor na vida delas? Já que elas não compreendem a palavra que está sendo anunciada, e nenhuma pregação elas entendem, porque tudo é em outro idioma, quer dizer que a obra de Deus não está sendo realizada? Pelo contrário. O que nós vemos muitas vezes é testemunhos completamente diferentes, que justamente por não entenderem, justamente por não compreenderem a pregação que estava sendo dita, a forma como a missa estava sendo conduzida, estava tentando lembrar no próprio idioma. Eu acho que aqui é o credo, eu acho que aqui é o ato penitencial, eu acho que aqui é o santo, agora eu sei que é a comunhão, porque o povo está indo para a fila.
Nesse momento, que era para ser de profunda aridez espiritual, de distanciamento, o que nós vemos são multiplicados os testemunhos das pessoas que ali descobriram a verdadeira fé. Ali tiveram uma experiência profunda com Deus, porque ela não estava sendo, de alguma forma, assessorada por nenhum sentido. A sua audição não ajudava, a sua visão não ajudava, porque você lia ali as palavras e você não entendia nada. Mas o seu coração recebia a graça. Nossos sentidos, eles são muito importantes, sim. Muito importantes. E nós devemos ajudar o povo de Deus na liturgia, nas orações, nas experiências espirituais, que os seus sentidos eles possam compreender, captar a beleza. Só que a gente não pode confundir a fé com uma experiência psicológica. A fé, gente, ela não é uma terapiazinha psicológica. Ah, você vai pra missa. Você vai porque pela graça? Não, eu vou porque eu me sinto tão bem quando o padre fala umas coisas bonitas. Mas você não vai pela Eucaristia? Não. Você até sendo comungado, não tem problema pra mim, não. O que eu quero mesmo é ouvir aquelas músicas bonitas do povo cantando. Acho tão bonito, o altar, a roupa do padre e tal. E quando isso faltar? E quando aquela oração que você hoje vai, porque as pessoas cantam bonito, porque a luz da igreja apaga, porque acende umas velas e tal, que é muito bacana, é bonito de se ter, e é lindo, é incentivado inclusive pela igreja que se prepare bem o espaço, ornamente-se bem, que se tenha uma boa música, e tudo isso seja feito com o máximo de beleza e qualidade. Por quê? Somente porque Deus merece? Também, mas não esqueça, se nós não fizermos nada disso, Deus continua sendo Deus e ele não diminui em nada a sua grandeza. Mas é pensando no coração do nosso irmão. É pela glória de Deus que passa através da vida do irmão. Certo? Agora, se eu tirar isso, se eu perder isso, eu tenho que ter um coração preparado para não desistir. Eu tenho que ter um coração preparado para não desanimar. Você imagina pessoas que passaram por situações como o bispo Fulton Sheen, que passou por situações em que na prisão era proibido qualquer tipo de manifestação religiosa, ele foi perseguido e preso por conta da fé, mas ali ele conseguia alguém que escondido levasse para ele gotas de vinho, pedacinhos, fragmentos de pão, para celebrar a Eucaristia e ali alimentar a sua alma. Não tinha na prisão ninguém para cantar para ele. Não tinha no presídio ninguém para fazer a leitura para ele. Não tinha um sacristão, coroinha, que pudesse ajudá-lo no meio da celebração, e muito menos um altar onde ele pudesse celebrar a missa com suas pedras de mármore e tudo mais. Mas ali, naquela pobreza, na ausência de tudo, ele tinha a suprema beleza, que é Deus. Agora, cabe a nós, que não estamos na prisão, que não estamos em uma situação de perseguição como Fulton Sheen, que não estamos passando por esse tipo de desafio na vida, aproveitar tudo que tem ao nosso redor para ofertar o melhor para o momento de oração, o melhor para o culto divino, o melhor para a Santa Missa, o melhor para a minha comunidade, para a minha paróquia. Mas o melhor não porque se não tiver tal coisa eu não consigo rezar. Se não cantar tal música, para mim é o mesmo que não ter tido a oração. Se não for tal padre, é o mesmo que eu não ter ido à missa. Não, gente, não por isso. Mas porque você já entendeu o sentido da graça, já entendeu a grandeza do sacramento, e por conta disso você quer dar a ele o melhor. Não que Deus precise de enfeite, porque ele não precisa. Mas nós precisamos para render glória a Deus, para ofertar a ele nossas homenagens, ofertar a ele nosso louvor. Você sabe o que é louvor? Sabe o que é louvor? A palavra louvor, ela significa elogios. Louvar é elogiar. E o louvor é uma coisa que nós usamos o termo dentro da igreja, mas muita gente é louvada e não está nem sequer dentro da missa, da oração, nem dentro da igreja.
A pessoa é louvada por ser um grande intelectual, por ser um grande cientista. A pessoa é louvada por ter feito uma coisa notória, uma grande descoberta e tal. Todos esses são louvores humanos. Inclusive, nós louvamos as pessoas que estão ao nosso redor. Um filho, ele louva sua mãe pelo amor que ela tem. A filha louva seu pai pelos dons que ele oferta, pela vida, pelo cuidado e tudo mais. Só que tudo isso, todas essas coisas, essas situações de louvores humanos, nós fazemos por coisas que as pessoas, elas fazem e o que elas demonstram. A pessoa, ela demonstra para mim que é alguém de um bom coração. E eu louvo a ela por isso. Fulano, meus parabéns, você tem um bom coração. Só que, deixa eu te contar um segredo. Na verdade, a gente não conhece ninguém de verdade. A gente conhece a imagem que a gente tem das pessoas. A imagem. É por isso que eu tô aqui, nessa tela do YouTube, certo? E esse link, ele já tá nas mãos, deixa eu ver aqui quantas pessoas agora. Ó, tá nas mãos aí de 200 pessoas. Nós somos 200 aqui. E nós também estamos no Instagram, então tem mais um outro tanto, certo? Dessas 200 pessoas que estão me vendo nesse momento, cada uma pode dizer um adjetivo sobre mim. Para uma pessoa vai dizer, esse com certeza é um rapaz de muita oração. Para outro vai olhar e dizer, esse é um rapaz que tá vestindo uma roupa que eu não gosto. Para outro vai dizer assim, esse é um senhor, já não sou mais nem rapaz, esse é um senhor para mim. Esse senhor me parece ser uma pessoa de igreja. Outro vai olhar e vai dizer, esse aí é um falso, eu tenho certeza que tudo que ele fala aí, quando ele sai da rádio, ele vive ao contrário. Outro vai olhar e dizer, mas eu conheço o Pavel pessoalmente. Eu conheço o Pavel, mas você não sabia nem que ele era católico. Outro vai olhar e vai dizer assim, conheço o Pavel desde que ele era pequeno, lá na igreja de Fátima. E para mim ele é ainda aquele menino desse jeito, desse jeito, desse jeito. Se eu sair perguntando, vão ter 200 versões. Qual dessas versões eu sou? Sabe qual é a versão que eu sou? Nenhuma. Nenhuma delas. E se você perguntar para mim, Pavel, qual é a versão que eu sou, quem eu sou de verdade, eu vou dizer para você uma coisa muito, muito superficial. Porque eu vou dizer apenas aquelas coisas que eu sei, que eu faço, de onde eu venho, a família que eu tenho, pai, mãe, avós e tal, que eu já fiz na vida e tal, e assim eu vou tentar me descrever para você. E assim eu vou tentar. E eu posso morrer de dizer para uma pessoa que eu sou uma pessoa muito paciente. Eu sou muito paciente. Eu posso tentar convencer você de que eu sou assim. Mas outra pessoa que está me ouvindo dizer isso vai dizer, ele não é não. Porque eu já vi ele cheio de impaciência, cheio de raiva. Que Pavel eu sou? O paciente ou o impaciente? A verdade é essa, nem eu sei. Sabe por quê? Porque quem conhece a nossa verdade a fundo é Deus. Nessa terra nós estamos numa descoberta. E uma descoberta que não precisa ficar nesse frenesi de meu Deus, quem será que eu sou? Quem será que eu não sou? Quem será que eu sou? Quem será que eu não sou? Todas essas definições, elas servem apenas para perturbar a cabeça da gente. Na prática, elas não têm benefício nenhum. Na prática, elas não ajudam em nada. Porque se eu posso morrer de... Se eu colocar sobre mim o rótulo de que eu sou uma pessoa paciente, muito paciente. Olha, eu sou uma pessoa tranquila, paciente, calma. E um dia eu tiver uma fúria, um ato de impaciência, de raiva, sabe o que vai acontecer? Eu vou ficar decepcionado comigo. Vou ficar pensando, mas eu não sou uma pessoa super paciente, como é que isso está me acontecendo? Como é que isso pode acontecer e tal? Nós somos, gente, a reação daquilo que nos acontece cada dia. E o nosso chamado não é dizer para Deus todos os dias, Senhor, quem eu sou? Senhor, será que eu sou isso? Será que eu sou aquilo? Será que eu sou calmo? Será que eu sou agitado? Será que eu sou uma pessoa humilde? Será que eu sou uma pessoa orgulhosa? Será que eu sou uma pessoa calma ou será que eu não sou? Sabe qual é o chamado que a gente tem que ter? É dizer, Senhor,
muda as minhas atitudes a cada dia, melhora o meu coração a cada dia e me ensina a amar. Um santo foi perguntar para Deus: Senhor, por favor, me diz quem eu sou, revela a minha verdade que eu aguento. Eu aguento, pode dizer. E sabe o que é a nossa verdade? São todas essas situações da nossa vida que a gente passa por elas e faz questão de passar uma borracha em cima e esquecer. E a gente fica se conservando somente o que é bom de nós. E uma outra coisinha ruim a gente lembra. Mas assim, a gente fica tentando no máximo justificar nossas ações. Quando a gente pergunta para Deus: Senhor, qual é a minha verdade? Qual é a minha verdade? E Ele mostra pra gente, quando a máscara cai, e a gente se depara com quem a gente é mesmo, a tendência é acontecer o que aconteceu com o santo. Ele enlouqueceu. Ele ficou perturbado. Muito perturbado. Aí ele pediu a Deus a graça de esquecer quem ele era e aquela verdade, e somente ficar com a misericórdia de Deus. E Deus deu a graça. E ele ficou somente com as lembranças da misericórdia de Deus. Pavel, eu não estou entendendo o que você está dizendo. Você vai entender. Você sabe uma criança pequena, pequenininha, que está aprendendo a andar? Sabe? Uma criança que está aprendendo a andar agora. E ela está aprendendo a falar, também a se comunicar. Você já percebeu como algumas delas levam a sério aquilo? Na verdade, a maioria leva aquilo tão a sério. Ela vai aprendendo a andar, mas é com a cara de raiva, vai pisando ali no chão e tal. Quando ela começa a aprender os primeiros passos e começa a ter alguma firmeza, ela não quer nem que ninguém segure. Alguém vai tentar segurar a mão dela, ela joga a mão da pessoa fora. Mal ela começa a aprender a falar, ela já está querendo ali brigar com os irmãos, dar uma lição. Por quê? Você vai lá no cérebro da criança, você vai lá na infância. Para a criança, aquilo ali não é uma brincadeira não, aquilo ali que ela está fazendo é sério. Ela já se sente um especialista em andar. Ela já se sente uma pessoa muito hábil com as pernas, com a andada. Na fala da mesma forma, ela acha que já entende a vida e o que ela pode dizer, o que ela não pode dizer para os irmãos. Ela quer corrigir os irmãos, quer dar carão. E a gente que é adulto faz o quê? Quando olha para aquilo, a gente ri, né? A gente não acha engraçadinho? Não acha engraçadinho? Agora, imagina se a criança ela tivesse capacidade de compreender tudo que você fala e você fosse contar para ela a verdade. Você fosse dizer para... Imagina, a criança consegue entender tudo que você fala. Você vai dizer: ô menino, você acha que você está aprendendo a andar? Falta muito, você ainda vai cair muito nessa vida. Você está andando todo torto. Isso não é aprender a andar, não. Você está só no começo. E dizer quando ela briga com os irmãos: olha, você para, viu? Você não entende nada da vida não, viu? Ainda falta muito tempo para você entender ao menos, o que seus irmãos estão fazendo de certo e de errado. Imagina como seria difícil para a criança ouvir isso. Como seria frustrante. E pior, talvez, se ela soubesse disso, se ela soubesse que andar é muito mais difícil, porque depois de aprender a andar, ela vai aprender e se equilibrar nas pernas, ela vai aprender a correr, ela vai aprender a subir e descer a escada, ela vai aprender a andar de patins, ela vai aprender a andar de bicicleta, ela vai aprender como andar na rua, o que é uma calçada, ixi, ainda vai dar tanto trabalho na vida dela. E a briga que ela tem com o irmão de querer mandar, de querer desmandar ali no irmão, quando ela descobrir que, na verdade, as relações humanas são muito mais complexas e que ela vai morrer sem ter aprendido 100% daquilo, o que acontece? O que acontece no coração da criança? O que aconteceria se ela soubesse? Numa frustração tão grande, que provavelmente ela desistisse de querer continuar tentando andar. Ah, falta tanto ainda aprender que eu desisto. Talvez ela desistisse de querer brigar ali com os irmãos, dialogar com eles. Ah, meu Deus, será que se é tão difícil assim, por que eu vou ficar tentando fazer? E ela desistisse de aprender a falar. Só que ela não compreende. E por ela não compreender, o processo dela de aprender a andar, o processo dela de aprender a falar, o processo dela de aprender a dialogar com os outros, ele se torna mais leve. Porque ela vai levando a sério, ela acha ali que ela é uma especialista já na andadinha da perna, no jeitinho de falar. Ela não sabe ainda que ela não é, mas ela vai aprender. Com o tempo ela vai descobrir que ela ainda não sabe nada. Com o tempo ela vai descobrir que ainda falta um monte para ela conseguir realmente ser habilidosa em alguma coisa. Por isso o pai e a mãe não falam para ela. Por isso quem cria a criança, quem educa, não adianta parar de ensinar para ela que ela não sabe de nada ainda, nada. Tem que só dar a lição e seguir a vida.
Deus faz a mesma coisa com a gente. Se Deus ele fosse mostrar pra gente a nossa verdade, ou seja, se Deus ele fosse olhar pra você, pra mim, que nos achamos talvez alguma coisa boa, que a gente que acha que presta pra alguma coisa, que faz alguma coisa direito, e Deus fosse dizer assim, ixi, você ainda falta crescer muito, você ainda falta ter muita paciência, você ainda falta passar por muita coisa. Se tu passasse pela metade das tribulações que a maioria do mundo passa aí, tu já tinha morrido. Imagina se Deus encarasse a gente desse jeito. Imagina. E pior, a voz de Deus não é a voz humana que precisa convencer ninguém. Quando Deus fala, o coração acredita. Quando você sente a voz de Deus ali forte, você sabe que foi ele. Imagina se ele parasse e fizesse isso com a gente. Mostrasse a nossa verdade desse jeito. Ia ser muito difícil, não ia? Por isso que ele não mostra. Por isso que a bondade dele olha pra gente e sabe o que que faz? Diz assim, você não precisa saber do futuro. Você não precisa que eu passe na sua cara nada. Você não precisa que eu dê uma lista dos seus erros, do seu passado. A única coisa que você precisa é confiar em mim. E todos os dias pedir para melhorar um pouco mais. Todos os dias pedir para crescer um pouco mais. Por isso que eu te digo, se você perguntar quem eu sou, eu não vou conseguir responder direito, porque eu também estou me descobrindo. Se eu perguntar quem você é, talvez você diga um monte de coisas que você faz e tal, mas você não saiba realmente ainda quem você é. Porque essa é uma descoberta para a vida inteira. O essencial não é a gente ficar tentando encontrar esse sentido. Assim, ai meu Deus, quais os dons que eu tenho e tal, eu sou bonito, eu sou feio, as pessoas gostam de mim, eu gosto. E olha, quanto mais você para ficar pensando nessas besteiras, quanto mais você para ficar olhando para os teus filhos e dizendo, ai, eu não sei quem eles são, Pavel, eu não sei se estão fazendo isso, não sei se estão fazendo aquilo, tal, mais você se frustra. O caminho, sabe qual é? O caminho é olhar para Deus, olhar para o coração dele e dizer, Senhor, melhora essa atitude do meu filho, melhora essa atitude da minha filha. Isso dá esperança no coração. Sabe por quê? Porque se você colocar um rótulo em cima do teu filho, do teu marido, da tua esposa, se você colocar um rótulo em cima das pessoas que você trabalha, você vai desistir delas. Se você dizer, meu filho é um viciado, meu filho é um gastador, meu filho é um desequilibrado e tal, em vez de você olhar cada ação e colocando nas mãos de Deus e corrigindo, você vai criar um rótulo sobre ele e pior, vai começar a vender esse rótulo. Vai começar a dizer para todo mundo, ele é assim. Ele é ruim, ele é chato, ele é bagunçado, ele é desorganizado e tal. De repente teu filho está começando a se organizar, está começando a colocar as coisas no lugar. Mas aí ele cometeu um errinho, só que aí ele vai lembrar. Minha mãe disse que eu sou desorganizada. Eu sou mesmo. Eu sou mesmo, eu não consigo fazer nada direito na minha vida. Eu não consigo botar nada em ordem na minha casa. Eu não consigo crescer em nada. Aí ele não muda. Ele não cresce. Por quê? Porque sobre ele tem um rótulo. Sobre ele colocar uma etiqueta. E essa etiqueta, ele pode tentar mudar, mas toda vez que ele olhar para ela, ele diz, mas eu não posso crescer não, porque esse daqui diz que eu não sou desse jeito. Isso é palavra de maldição. Tudo que nós dizemos de negativo sobre os outros, de dizendo, ele é assim, ela é assim, não vai mudar, nós estamos lançando uma maldição sobre a pessoa. E Deus não nos chama a isso, Deus nos chama ao louvor. E o louvor é pegar o que a pessoa tem de bom e fazer com que aquilo cresça. Então eu não posso, meu filho fez uma bagunça, eu não posso dizer que ele é bagunceiro. Quem sabe o que você vai dizer? Você vai dizer, meu filho, você tem feito muita bagunça. Você corrija isso daqui, porque você tem feito muita bagunça e eu sei que você é melhor do que isso. Isso é fermento de salvação. É você mostrar que a pessoa ela tem um potencial de ser muito melhor. É você ver uma pessoa que não está querendo crescer na vida, que não está querendo fazer um esforço, às vezes um esforço de saúde, uma coisa ali e tal, em vez de você olhar para a pessoa e dizer assim, meu irmão, você nunca vai dar certo na vida mesmo. Você sempre foi assim, você vai morrer assim. Não, ninguém nasceu para isso. Nós nascemos para a esperança. Então você olha para a pessoa e diz assim, olha, eu já vi você fazendo tantas coisas maravilhosas, tantas coisas grandes, tantas coisas importantes na nossa família, aí você vai e diz para ela, assim, olha, você lembra que você ficou com a mamãe no hospital naquela época?
Você lembra que você tinha aquele colega na escola que ninguém falava com ele, foi você que teve coragem de ir lá e cumprimentar? Você lembra daquele trabalho que você fez com os seus amigos? E até hoje eles recordam de como foi. Vai mostrando as coisas que a pessoa fez e foram boas. E quando você for corrigi-la de uma coisa que está errada, quando você for corrigi-la de algo que precisa mudar, ela vai entender que aquilo ali é um ponto de erro na vida dela e não aquilo que define a vida dela por inteiro. Não é a bagunça que vai dizer para ela que ela é um bagunceiro que é incorrigível. Não é a impaciência que ela tem, não é o erro que ela tem que define a vida dela. Porque no final das contas, a nossa identidade mais profunda é sermos filhos e filhas de Deus. E como filho de Deus, ele nos criou para a santidade, para a pureza. Como nós éramos quando estávamos na mão de Deus, como nós éramos quando estávamos no colo de Deus, lá no começo da história. É exatamente essa a nossa verdade. Alguém que pode mudar, alguém que pode crescer. Vou te trazer o itinerário Luz e Vida Dom Bosco para você no dia de hoje. Se você não baixou ainda, entra no nosso grupo luzevida.fmdombosco.com, luzevida.fmdombosco.com, tá certo? Quando a tempestade forte ela vai se aproximando de uma cidade, ninguém vê na cara o perigo chegando. Ele vai chegando em silêncio. O céu escurece, o vento muda, a eletricidade do ar fica diferente. E é nesse momento que um objeto simples se torna decisivo. Você já deve ter visto, para-raios. Ele não impede que o raio exista, mas ele também não acaba com a tempestade que está ali ao redor. O que ele faz é algo muito inteligente. Ele atrai a descarga para si e conduz até a Terra, descarregando a energia de uma forma muito segura. Sem o para-raios, o raio atinge telhados, paredes, pessoas. Com ele, a força destrutiva ela é toda canalizada. São Tomás de Aquino ajuda a gente a compreender isso de uma forma espiritual. Ele ensina que Deus governa o mundo com justiça e com misericórdia. E que o mal acumulado na história humana gera tensões reais. A oração contemplativa, aquela oração silenciosa, profunda, feita por monges, religiosos, religiosas e pessoas escondidas que passam horas diante de Deus, ela funciona como um para-raios espiritual. Ela não é uma fuga do mundo, ela traz sobre si a voltagem da justiça divina e a entrega a Deus em forma de intercessão. Por isso, a igreja sempre afirmou que quem reza sustenta o mundo. Isso não é uma poesia, é realidade espiritual. Sem a oração profunda, a tempestade não encontra um caminho seguro e a destruição se espalha. Muita gente acha que quem reza não faz nada, né? Na verdade, está fazendo uma coisa que ninguém vê, mas que todos precisam. Assim como ninguém percebe o para-raios quando a casa está protegida, quase ninguém percebe a oração quando a sociedade ainda está de pé. Tem outro exemplo do cotidiano, mas que você entende bem. Uma barraca de praia, para quem mora aqui e vê aquelas barracas que nos cercam, ela parece uma coisa muito simples, né? Mas quando o vento começa a soprar forte, só uma coisa decide se ela fica ou se ela voa. As estacas que prendem ela. Se elas forem rasas, ou seja, se forem mal fincadas na areia, a barraca levanta e sai rodando. Se elas forem profundas, bem enterradas, ela resiste. Na vida espiritual, essas estacas são as virtudes teologais, a fé, a esperança e a caridade. Elas precisam estar fincadas no fundo. Não em sentimentos que são passageiros, mas em Deus mesmo. Quando a fé está baseada apenas na emoção, que a gente estava conversando, né? Eu sinto Deus, eu gosto disso, eu não gosto daquilo e tal. Bastou uma crise, um escândalo, uma dor pessoal e tudo desmorona. O vento da confusão doutrinal, da decepção, do sofrimento arranca a alma do lugar. São Tomás de Aquino chama Deus de solo do ser, o solo. Não quer dizer que Deus está só. Quer dizer que só Ele sustenta a humanidade. Quem finca a vida nas pessoas, nas ideologias, nas emoções, vive numa areia solta. E quem finca em Deus permanece. Não porque seja mais forte, mas porque está melhor enraizado. A fé madura não depende do clima favorável.
Ela atravessa tempestades porque suas estacas estão profundas. Vamos enraizar nossa vida na mão de Deus. Vamos enraizar nosso coração naquele que nos sustenta. Vamos lá para o nosso estúdio, porque o Senhor nos espera na Santa Eucaristia.